Olá, como é que você está? Tudo certo? Eu quero dizer para vocês que esta mensagem, ela, além de estar aqui também no YouTube, ela será vinculada pela rádio Costa Rica 105,9 no sábado. Das 8 às 10 horas da manhã, nós temos um programa da Igreja Adventista da cidade de Costa Rica chamado Lições da Bíblia. E lá nós vamos vincular também essa mensagem e outras mais que nós estamos toda semana produzindo. Antes de abrir a palavra de Deus, de meditar e de buscar junto com você a solução para alguns dos nossos males, eu quero orar com você. Você pode, por favor, me acompanhar? Deus Todo-Poderoso, por favor, esteja conosco. Que a palavra que vai ser aberta agora, que vai ser explanada, meditada, compreendida, seja a tua vontade expressa a nós homens, nós pecadores. Por favor, fala-nos pelo teu Santo Espírito e ajuda-nos a achar a solução para os nossos males. É o que pedimos por Cristo Jesus. Amém. Nós estamos vivendo num mundo em que os males estão, parece que, brotando do chão. Parece que eles estão nascendo em árvores de forma abundante. Essa pandemia que nós estamos passando, é o problema financeiro que está se avolumando, as dificuldades financeiras que estão se avolumando diante de nós, enfim, tantos outros males, violência e assim por diante. E eu quero falar com vocês sobre o Salmo 73. O Salmo 73, ele fala, tem um títulozinho na palavra ali no Salmo 73 que diz assim, o problema da prosperidade dos maus. Você que é um crente, um filho de Deus, você que é um cristão religioso, que teme a Deus, provavelmente você está passando por problemas. Só que esses problemas parece que não acontecem com todos. Parece que só algumas pessoas são, eu quero dizer para vocês que parece, tá? São, digamos assim, premiadas com esses problemas. Os ímpios, os maus, aqueles que não seguem a Deus, aqueles que não temem a Deus, parecem levar uma vida normal. E é o que diz nesse salmo aqui, o Salmo 73. Vamos entender um pouco desse salmo? Esse Salmo 73, ele faz parte do terceiro livro do livro de Salmos. É interessante isso, né? Ele é o terceiro livro do livro de Salmos, que vai do 73, ele é o primeiro desses salmos, né? Da terceira parte. Ele vai do número 73 ao 89. E ele foi escrito por Asaf. E esse salmo aqui, ele fala de duas coisas nesse salmo. Sabe por quê? Que eu quero falar a respeito disso? Porque ele expressa justamente a minha e a sua vida. Em vez de Asaf, poderia ser ali Rodrigo, poderia ser João, Maria, ou sei lá, qualquer um desses nomes, o seu nome. Poderia ser assim, o título desse sermão é A Cura para o Mal de Asaf, mas poderia ser A Cura para o Mal do Rodrigo. Rodrigo, no caso, sou eu. E aqui expressa duas coisas, fé e dúvida. Coisas que nós exercemos, às vezes, assim, numa rapidez, nós invertemos uma coisa e outra com uma rapidez imensa. Mas vamos entender aqui quem era Asaf. Asaf, ele era um levita, ele era da tribo de Levi, tá? E ele era um cantor e compositor. E ele era também, além de ser um cantor e compositor, entenda que o livro de Salmos eram músicas, tá certo? Eram poemas musicados. Além de ser um cantor, compositor e também um poeta, né? Ele era também um profeta. Você pode ver isso lá em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 30. Lá ele era chamado de vidente. Naquela época, os profetas eram chamados de vidente. Então, em 2 Crônicas 29, 30, mostra que, além de ser cantor, compositor, poeta, Asaf era também um profeta, ou seja, um vidente. E ele era também, sabe o quê? Um assessor direto do rei Davi. Nós encontramos essa informação em 1 Crônicas 25, 6. Se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Crônicas, você vai ver que ele era também um assessor direto do rei Davi.
ele liderava 288 mestres de músicas. Ele não liderava 288 músicos, ele liderava 288 mestres ou maestros. E você sabe então que ele era uma pessoa importante, uma pessoa de responsabilidade, não era uma pessoa comum, de uma capacidade mental provavelmente, muito certamente, acima da média. Só que os problemas que ele enfrentava também eram problemas da maioria das pessoas. Nós vimos, ele era cantor, compositor, levita, profeta, assessor direto do rei Davi. Ele era um maestro dos maestros, mas ele também sofria problemas como qualquer outro mortal. E vamos ver ali, versículo 1. Nós não vamos ler todos os versículos aqui, porque são 28 versículos, então nós vamos separar alguns que vão trazer alguns ensinos para nós. O versículo 1 diz o seguinte: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Já começa com uma afirmação positiva. E o que eu gosto desse salmo aqui, sabe o que é? Que ele começa com uma afirmação positiva e também termina com uma afirmação positiva. Versículo 28 diz: quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Também uma proclamação, uma afirmação positiva. Mas nem tudo é positivo nesse salmo aqui, assim como a minha vida e a sua vida. Nós sabemos que a nossa vida vai se tornar plenamente, 100% positiva, não neste mundo. Nós vemos hoje igrejas, vemos pregadores prometendo uma vida aqui neste mundo que só é prometida no céu. A teologia da prosperidade. Qual que é o erro da teologia da prosperidade? Eles prometem hoje o que só é prometido para mim e para você no céu. A nossa vida vai ser assim, um alto e baixo. Vai ser coisas boas e coisas ruins, infelizmente. Enquanto vivermos aqui, vai ser assim. Mas vamos lá. E ele diz ali que, já começa dizendo que Deus é bom para com Israel. E eu quero que você grave isso na sua mente. Deus é bom. Deus é muito mais do que isso. Deus, vamos usar uma palavra, é excelente. Não é simplesmente bom. Mas, versículo 2, olha o que diz aqui. Ele já cai assim. Parece que Asaf era bipolar. Ele mudava, para essa impressão que se dá, que ele mudava de humor de uma hora para outra. Ele diz no versículo 2 que Deus é bom para aqueles que são de coração limpo, uma afirmação positiva. Já no versículo 1, perdão, eu me enganei aqui. No versículo 2, agora ele diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. O que ele está dizendo em outras palavras? Por pouco, muito pouco, ele não apostatou da fé. Por pouco ele não deixou tudo para trás. E ele sentiu essa vontade. E eu e você, uma vez ou outra, pensamos assim também. Pensamos em deixar tudo para trás. Em esquecer, não seguir, levar uma vida normal, comum, como a maioria dos outros levam. Mas eu quero te dizer uma coisa. Isso são sugestões satânicas. Não alimente isso. Quando esse tipo de pensamento vir à sua mente, expulse ele. E como que você expulsa um pensamento? Colocando outro pensamento no lugar. E um pensamento positivo, tá? Quando você sentir vontade de se afastar de Deus, comece a lembrar das coisas boas que Deus fez para você. Busque na palavra, leia a palavra, para você ver as promessas de Deus. É assim que nós expulsamos pensamentos negativos. E tudo começa primeiro nos pensamentos. E ali tem outra coisa, versículo 3. Sabe o que levou ele a ter esses pensamentos negativos? Está aqui a resposta no versículo 3. No versículo 3 ele diz assim, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Asaf era uma coisa que eu e você somos. Uns mais, outros menos, mas todos nós somos, infelizmente. Sabe o quê? Invejosos. Ah, pastor, mas eu não sou. Uma vez ou outra você pode invejar algo que alguém tenha,
que alguém fez, que alguém é. Você entendeu? Claro que isso, uns são mais, outros são menos. Existem muitas pessoas que são por demais invejosas, outras pessoas não, a gente nem nota, mas são. Porque o pecado habita em cada um de nós. E o que levou ele a quase, como diz ali no versículo 1, resvalarem os seus pés quase resvalaram, ele quase que escorregou, quase que ele apostatou? A inveja. Ele diz ali, é a inveja que ele sentiu de quem? Dos arrogantes, dos perversos. Porque ele olhava para a vida das outras pessoas, e a gente vai ver que em outros versículos aqui, ele via que a vida deles parecia, pelo menos aparentemente, era boa. E eu vou te dizer uma coisa, pode até ser verdade isso, mas uma pessoa que vive longe dos caminhos de Deus, a sua boa vida é limitada, é curta. Pode durar a sua existência, mas uma pessoa que teme a Deus, que entrega os seus caminhos ao Senhor, essa pessoa tem uma boa vida garantida em Cristo Jesus por toda a eternidade. Vamos lá, versículo 3 ainda, né? Falando sobre o versículo 3, ele diz que ele sentiu inveja, ele quase apostatou porque sentiu inveja dos, como diz aqui, dos arrogantes e dos perversos. Sabe por que ele sentiu inveja desse povo? Porque lá no versículo 5, olha o que diz o versículo 5. Esses arrogantes, esses perversos, eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Ou seja, parece que os problemas que eles enfrentam não tem nada a ver com os problemas que nós enfrentamos. Vamos inverter essa lógica? Os problemas que nós temos não são os mesmos problemas daquele povo, dos perversos, dos arrogantes. Eles enfrentam talvez outros problemas, bem menores que os nossos. Essa é a impressão que nós temos, essa era a impressão que Asaf tinha. Quer ver versículo 12? Vamos pular para o versículo 12. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Uma outra coisa, eles estão tranquilos, enquanto eu e você, nós, pessoas comuns, estamos preocupados com como alimentar nossa família, como educar os nossos filhos, como sobreviver no meio de uma pandemia. Parece que esses perversos, esses arrogantes, eles estão tranquilos, eles não estão preocupados em uma outra coisa. Ali no versículo 12 diz que eles aumentam as suas riquezas, ou seja, eles não têm problemas financeiros, que eu e você, de forma recorrente, temos. E eu admiro uma coisa em Asaf, sabe o que é? Ele era corajoso. Ele foi corajoso o suficiente para reconhecer, para dizer assim, que ele era um invejoso. Quantos de nós temos essa coragem? Você teria coragem de, na sua igreja, levantar a mão, ir lá na frente e falar assim, eu sou um pecador? Não, todo mundo fala. Mas teria coragem de especificar, isso não é necessário também, você tem que fazer isso para Deus, mas especificar o teu pecado, chegar assim, eu tenho inveja. Não estou dizendo que isso é necessário, mas com certeza nós não teríamos coragem de fazer o que ele fez. E eles não tinham problemas de saúde, essas pessoas que eram objeto da inveja de Asaf. Veja no versículo 4, vamos voltar. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. O que é sadio e nédio? Saudável. Eles não têm preocupações, enquanto eu e você, nós temos os nossos problemas de saúde, e se bem que hoje estamos vivendo num mundo em que o problema de saúde está atingindo todos, mas isso é pontual, mas esses ímpios aqui, esses arrogantes, esses perversos, eles tinham boa saúde, pelo menos era o que aparentava, enquanto com certeza Asaf tinha problemas que lhe faziam comparar a sua vida com a vida desses perversos, desses arrogantes. Eles, olha, versículo 9, olha o que esses, segundo as palavras de Asaf, esses arrogantes faziam. Versículo 9, diz assim, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Contra os céus. O que significa isso? Contra Deus. O que é desandar? Eles falam contra o céu.
pessoas que são declaradamente contra Deus. Você vê hoje nas mídias, na internet, na TV e assim por diante, pessoas que são declaradamente contra Deus e tudo que esteja envolvido, que Deus esteja envolvido, religião, igreja, cristianismo, enfim. E você vê a prosperidade deles. E você pensa, mas puxa vida, Deus não faz nada? Sim, querido, Deus faz. Só que Deus está dando também para essas pessoas a oportunidade que eu e você já temos, que é o que? Da salvação em Cristo Jesus. Mas olha, eles desafiam Deus e parecem ficar impunes. Impunes. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Nunca, jamais, alguém que desafie Deus, que seja rebelde, que esteja em rebelião aberta contra Deus, ficará impune. Isso pode até nos assustar. Isso pode até trazer medo para você. Você pensa assim, e os meus pecados? É só você confessá-los. É só você entregar, colocar diante da cruz os seus pecados e você não precisará ser punido por conta dos seus pecados. Mas se você não confessar os seus pecados, eu quero te dizer uma coisa. Nós jamais ficaremos impunes. Jamais, em tempo algum. E, sabe, mas por que ele invejava? Por que ele tinha essa inveja? De quem especificamente ele tinha inveja? Isso não é uma ciência exata o que eu vou te falar aqui, tá? Mas provavelmente, muito provavelmente, Asaf, ele estava invejando, sabe quem? Absalão. Por quê? Lembre de uma coisa, Asaf, ele era... Nós precisamos lembrar que Asaf, ele era um assessor direto do rei Davi. Então ele conhecia o rei Davi, talvez na sua intimidade, conhecia também a família do rei Davi. E Absalão, você sabe, era o filho de Davi que usurpou o reino para si. E ele era um rebelde contra o seu pai, contra o reino, contra o povo, contra Deus. E provavelmente, essa, digamos, inveja de Asaf, ela nasceu no seu coração por conta da vida errada, a vida toda atrapalhada de Absalão. Porque ele via que Absalão, ele fazia as coisas que fazia e ele não era punido. O seu pai era condescendente, seu pai, no caso Davi, era condescendente com os erros de Absalão. E Deus aparentemente não fazia nada. As maldades de Absalão estavam todas temporariamente impunes. E eu quero frisar bem essa palavra, temporariamente. Porque lembre-se que eu falei instantes atrás. Ninguém sai impune das mãos de Deus. Mas vamos lá. Asaf, ele tinha uma característica que eu e você temos, mais uma vez, uns mais, outros menos. Sabe o que Asaf fazia? Ele prestava atenção demais na vida dos outros. Eu me lembro, há 20 e poucos anos atrás, quando me tornei membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma das coisas que o pastor que me batizou, o pastor Orlando Sartotti, ele falou para mim, e foi acho que a primeira coisa que ele falou para mim, assim, o primeiro conselho que ele me deu, ele falou assim, olha, Rodrigo, não olhe para os membros, não olhe. Não preste atenção na vida dos outros aqui na igreja, tá? Olhe para Cristo. Ele já estava me alertando, sabe por quê? Porque ele sabe que pessoas são falhas. E se eu ficar prestando atenção na vida delas, eu vou ver defeitos, eu vou ver problemas que vão me minar a minha fé. Então, Asaf, ele tinha um problema que eu e você temos, outros mais, outros menos, de prestar atenção na vida dos outros. Quer uma dica de sucesso para a apostasia? Quer ser um apóstata? Quer negar a fé, perder a fé? Quer se voltar contra a igreja e, em última instância, também se voltar contra Deus? Comece a prestar atenção na vida dos irmãos. Faça isso e fatalmente você vai cair, vai escorregar, como quase aconteceu com Asaf. Gente, a gente tem que olhar, claro, para as pessoas nas suas necessidades.
Olhe para as pessoas. Preste atenção nas pessoas, nas suas necessidades. Se houver algum irmão que você consegue detectar que precisa da sua ajuda, aí sim. Mas caso contrário, não se preocupe. Deus, mais uma vez, jamais deixará impune qualquer maldade, qualquer pecado que tenha sido feito. Mas vamos voltar aqui. Versículo 13. Olha o que diz aqui, ó. Com efeito, inutilmente, conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Sabe o que Asaf estava achando? Ele estava achando inútil conservar puro o seu coração. Não existe inutilidade em ser puro, em ser aquilo que Deus quer. Pode ser que, a princípio, isso não traga, assim, de forma imediata, traga algum benefício. Mas é no momento da crise que nós veremos que aquilo que nós nos tornamos na mão de Deus teve um resultado. Então, nada do que você faz para o cuidado da sua vida, cuidar da vida espiritual da sua família, é inútil. Orar não é inútil. Estudar a palavra de Deus não é inútil. Buscar a Deus através das disciplinas espirituais, como, por exemplo, jejum, não é inútil. Pregar o evangelho não é inútil. Fazer a vontade de Deus não é inútil. Pode não trazer, como eu disse, um resultado imediato. Mas no momento de crise, isso vai fazer diferença. Eu me lembro uma vez, eu estava fazendo um funeral. Eu já fiz muitos funerais no meu ministério, muitos mesmo. Tantos que não consigo nem contar. E eu me lembro, não lembro da pessoa, não lembro da pessoa que eu estava fazendo o funeral, no caso, o culto fúnebre. Mas eu me lembro que tinha uma senhora que estava muito perto de mim, assim, eu estava passando uma mensagem sobre a volta do Senhor Jesus, e essa senhora estava em completo desespero. Se eu não me engano, era o pai dela que havia morrido, não lembro bem, enfim, mas ela estava em completo desespero. E eu fui falando sobre a volta do Senhor Jesus, fui falando sobre a ressurreição dos mortos, daqueles que morreram em Cristo terão a oportunidade de ressuscitar no final de todas as coisas, no final deste mundo, para o início de um novo mundo. E eu vi assim, foi muito interessante. Eu vi assim a fisionomia e a atitude dela sendo transformada. Ali foi um claro exemplo do que a palavra de Deus faz na vida de uma pessoa. O coração dela começou a encher-se de esperança. Nada daquilo que foi feito naquele dia foi inútil. Eu não sei, não lembro dela. Não lembro quem que era, quem que eu estava, como disse, já fiz muitos funerais, não lembro quem que era que eu estava fazendo o culto fúnebre, mas enfim, a palavra de Deus para aquela senhora e para outras pessoas mais não foi inútil. E aqui ele sentiu vontade, Asaf, porque ele achava que era inútil fazer todas essas coisas. Aí ir para a igreja é inútil. Orar é inútil. Não é nada disso. Isso tem um efeito na nossa vida. Deixa eu te explicar uma coisa. Você quando come, a não ser a sua fome que é saciada, você não sente mais nada. Você não sente os sais minerais fazendo efeito na sua vida, você não sente as vitaminas fazendo efeito no seu organismo, não sente. Mas eles estão fazendo. Assim é a oração. Você precisa orar, mesmo que não sinta ação nenhuma, mas ele está. Essa prática está fazendo alguma diferença na sua vida. E ele sentiu vontade, no caso Asaf, de desistir de tudo. Porque ele achou o seguinte: o errado e o certo recebem, a pessoa errada e a pessoa certa, recebem a mesma recompensa de Deus. E você pode pensar assim: se o errado a pessoa errada e a pessoa certa recebem a mesma recompensa, então eu vou fazer o seguinte: eu vou ser a pessoa errada, porque é muito mais gostoso, muito mais prazeroso viver numa vida de pecado. E é mesmo, eu queria que não fosse, mas é. Mas, queridos, não é. Não é, não. O correto diante de Deus, ele pode, a princípio, receber o mesmo tratamento que o que faz coisas erradas. Mas lembre-se, é no momento da crise.
e nós estamos vivendo num mundo em que crises estão se abatendo sobre nós vez após vez. E eu quero dizer uma coisa para você. No mundo que nós estamos, crises estão acontecendo no espaço entre uma crise e outra, o espaço está diminuindo cada vez mais, cada vez mais. Então, crises, uma atrás da outra, estão vindo e por isso que nós precisamos estar firmes nas mãos de Deus. Ele reconheceu, veja lá no versículo 22, que ele estava sendo embrutecido. Ele reconheceu. Há uma coisa que nós devemos espelhar, devemos admirar, mas devemos espelhar também. Asaf era o seguinte, que ele reconheceu que ele era invejoso e ele reconheceu que ele estava sendo embrutecido. Versículo 22. Eu estava embrutecido e ignorante. Era comum e irracional a tua presença. Em outras palavras, Asaf estava quase se tornando um animal. Sabe por quê? Irracional. O que é irracional? Que ser é irracional neste mundo, senão os animais? E ele estava se transformando, sabe por quê? Porque ele estava se afastando de Deus, ele estava deixando com que a inveja, o prestar atenção nas outras pessoas tomassem conta dele, e isso estava embrutecendo ele. E sabe o que está acontecendo com os cristãos hoje? Nós estamos todos sendo embrutecidos pelo pecado, por isso nós devemos ser purificados pelo sangue. O sangue de Jesus, ele suaviza a vida do cristão. Ele traz a vida do cristão, ele vai transformando o cristão naquilo que Deus planejou quando criou o ser humano. E o pecado, o que está fazendo? Está nos tornando cada vez mais embrutecidos, quase que animalescos. Muito perto disso. E começou a brotar no coração de Asaf, sabe o que é? Uma coisa chamada deísmo. O que é deísmo? É a noção de que Deus realmente criou. Ele sabia que Deus existia, porque ele estava falando com Deus aqui. E ele sabia que Deus existia. Mas o deísmo prega o seguinte: Deus criou todas as coisas, criou o ser humano, mas deixou o ser humano à sua própria sorte. Largou, ele veio, criou o ser humano e se mandou. E na concepção de Asaf, o deísmo estava acontecendo o quê? Ele estava dizendo, não, Deus me criou, Deus me fez, mas deixou cada um de nós, Deus não estava nem aí para nós, e não é realidade. Deus se preocupa, Deus é um Deus que ouve, e eu gosto de pensar que Deus ouve até o som das lágrimas que rolam pelo nosso rosto. Salmos 56:8 diz o seguinte: contastes os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Deus é um Deus que ouve até o rolar das nossas lágrimas. Ele recolhe as nossas lágrimas no teu odre. O odre era um objeto de couro que eles carregavam água. Sabe o cantil de hoje? O odre era assim, era de couro de cabra, né? E ele era feito para carregar água. Então, cada vez que você chora, cada vez que você sofre, Deus está recolhendo as suas lágrimas, sabe para quê? Para gravar, para registrar o motivo pelo qual as suas lágrimas estão rolando pelo seu rosto. Então, queridos, Deus ele não se afastou do ser humano, pelo contrário, agora, depois do pecado, foi quando Deus parece que mais se aproximou. Sabe por quê? O médico se aproxima mais do paciente quando ele está doente. Você vê que o médico não se afasta, pelo menos essa é a regra, né? Não se afasta do doente quando ele precisa do médico. Não, é quando o doente está, a pessoa está doente, é quando ele mais precisa de médico e mais perto o médico deve estar. E assim acontece com Deus. Mas, pastor, você está falando das coisas ruins que aconteceram com Asaf e a cura. Lembra que eu falei para vocês que o título dessa mensagem é a cura para o mal de Asaf? E a cura? Quando foi? A cura aconteceu quando o ímpio foi destruído? Não. O ímpio, nós entendemos que esse ímpio específico aqui na vida de Asaf era Absalão, tá? Por isso que ele estava se revoltando contra Absalão. E a cura não se deu quando Absalão morreu, porque
Absalão morreu de uma forma muito trágica, muito trágica. Não. A cura não se deu quando talvez Asaf alcançou. Eu digo talvez porque a gente não sabe. Alcançou a prosperidade que o ímpio tinha. Não, a cura não vem dessa forma. Sabe quando a cura veio? Versículo 17. Até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Sabe? A cura para o mal de Asaf veio quando ele entrou na presença de Deus, quando ele se colocou diante de Deus, quando ele se colocou diante do Todo-Poderoso. Aí ele pôde entender então qual seria o fim dos ímpios. Como diz ali, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Provavelmente, não provavelmente, certamente, pois o texto diz, foi quando Asaf entrou no santuário, se colocou na presença de Deus, aí as coisas começaram a fazer sentido. Sabe, eu e você corremos os mesmos riscos que Asaf corria. E nós também vamos encontrar a cura, a solução para os nossos males, da mesma forma que Asaf encontrou. Então eu tenho que ir até o santuário, tenho que ir até a igreja? Sim, também, mas não só isso. Você precisa se colocar na presença de Deus. Você precisa buscá-lo. Talvez hoje em tempos de pandemia, as igrejas elas estão bastante limitadas. Talvez não seja possível para alguns daqueles que estão assistindo ou ouvindo esta mensagem, talvez não seja possível ir até uma igreja. Mas, queridos, essa pandemia, uma das lições que ela veio nos trazer é que o cristianismo se exerce também dentro de casa, não só na igreja. Não só na igreja. A cura para todos os nossos males e o principal mal que nos aflige, que é o pecado, está se colocar na presença do nosso Deus. É na presença do nosso Deus que nós vamos encontrar. E esse Deus mais específico é o Deus Filho, o Deus Senhor Jesus. É quando eu me coloco na presença dele, é quando eu tenho um relacionamento íntimo com ele, próximo com ele, é que eu vou encontrar a solução para os meus males. Eu me lembro quando eu me tornei adventista do sétimo dia, tinha um dos líderes, o primeiro ancião da igreja que eu fui batizado lá no Paraná, ele dizia o seguinte, e isso ficou gravado na minha mente, eu admiro muito ele. Ele foi pastor numa época, daí deixou de ser pastor, leva uma vida normal, é o irmão Luiz Justus. E ele dizia uma coisa que ficou gravada na minha mente. O que vai nos salvar é o nosso relacionamento com Cristo. E eu quero parafrasear essa frase do irmão Luiz Justus. O que vai nos salvar é nos colocar na presença do Senhor Jesus. Foi assim que Asaf teve o seu mal curado, a sua inveja, o seu embrutecimento, a sua ele era irracional, ele estava se tornando quase que um irracional, diz o versículo 22, a sua irracionalidade, a sua ignorância. Ele diz ali no versículo 22 que ele estava se tornando bruto, ignorante e irracional. A presença suavizadora de Cristo mudou a natureza desse homem. E precisa fazer isso comigo e com você também. E nada melhor do que o tempo que vivemos, não existe tempo melhor para entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e faça de você uma pessoa cada vez mais parecida com Ele. E o mal de Asaf não vai ser a sua realidade. Fica com Deus e até a próxima.